cidade, é um rio que tem muita história com Araçatuba. E a nossa equipe de produção foi atrás, então, de uma história diferente, curiosa, para contar nesse aniversário da cidade. A gente sabe que a versão oficial é de que Araçatuba vem de abundância de araçás. Mas aí, procurando uma história diferente, curiosa, a gente descobriu que o rio Tietê pode ter relação com a origem e também com o nome de Araçatuba. É uma vertente diferente, uma teoria. A gente preparou uma reportagem, então, especial para contar como que o rio Tietê, então, pode ter influenciado no nome da cidade. Um rio que era bem diferente do que a gente conhece hoje. Era apenas uma corredeira. Na margem do rio, garças aproveitam o fim de tarde. Famílias de capivaras passeiam tranquilas. Patos curtem o sossego da água e também enfeitam o céu. Por aqui reina a calmaria. É uma parte do Tietê que pouca gente conhece. Um rio que chega a Araçatuba limpo, cheio de vida. Nesse aniversário de 111 anos, a gente te convida para um passeio pela história e economia da cidade por meio de um de seus patrimônios mais preciosos, o rio Tietê. Ele nasce na Serra do Mar, em Salesópolis, e cerca de 1.100 quilômetros depois, deságua no Rio Paraná, na divisa com o Mato Grosso do Sul. As águas passam por mais de 60 cidades. Maltratado na região metropolitana de São Paulo, o rio vai recuperando a vida conforme as águas correm para o interior. Araçatuba é a primeira cidade não ribeirinha do estado a usar a água do Tietê para consumo. Há 6 anos, todas as casas da Zona Norte são abastecidas pelo rio. São mais de 30 bairros que correspondem a 30% da cidade. A estação construída na beira do Tietê capta 1 milhão de litros a cada hora. Nós temos aqui um sistema de bombeamento, né, de água bruta, que capta a água do rio Tietê, onde nós estamos aqui, e percorre cerca de 15 quilômetros via adutora. Então essa água chega na estação de tratamento de água, recebe todos os produtos químicos para que a gente tire as impurezas da água e a torne própria e distribua à população. Nesse sistema de tratamento há um subproduto, né, que é o lodo. Esse lodo é destinado a uma estação de tratamento de esgoto, que é tratado com todo o esgoto coletado da cidade e a gente devolve para o manancial novamente de uma forma própria. E esse manancial ele deságua de novo no rio Tietê. Fabiana nasceu em Araçatuba, mas morou em São Paulo por muitos anos. E quando estava na capital, costumava contar para os amigos como o Tietê era limpo e bonito em Araçatuba. O Tietê chegando até as nossas casas, a água, para a gente poder, no nosso dia a dia, lavar uma roupa, lavar uma verdura, cozinhar com essa água, porque a qualidade dela hoje está excelente. Então isso para mim é um troféu. Eu espero que essa realidade um dia chegue até eles, que eles possam também ter o dia a dia deles com essa água do Tietê, né? O que muita gente não sabe é que o Tietê pode ter ligação com a origem e, consequentemente, com o nome de Araçatuba. É que antigamente, há mais de 300 anos, os bandeirantes desbravavam o interior do país mapeando os rios. E por aqui não foi diferente. Segundo historiadores, o rio Tietê era usado como referência geográfica para localizar a região. Este mapa, de 1789, mostra que os bandeirantes teriam dado o nome de Araçatuba com S para uma corredeira, que seria uma referência de localização. O seu Euclides é historiador e acredita que foi aí que surgiu o nome da cidade, por causa da forma que os bandeirantes ouviam os nativos chamando a corredeira. O nome veio de Araçatiba. E como a maioria das palavras em Tupi-Guarani, houve umas corruptelas da palavra Tupi que virou Araçatuba. Araçatiba é promontórios de pedras por onde escorre a água ou corredeiros. O Araçatuba existe em Goiás, existe em outros lugares do Brasil, Araçatuba, e também foi denominado em locais que eram corredeiros. Muito tempo depois, esse mesmo desenho dos bandeirantes teria sido usado como base para
este outro mapa de 1905, feito a pedido da ferrovia que planejava cortar a região. E foi com a chegada dela, 3 anos mais tarde, que Araçatuba começaria a ser povoada. De acordo com o registro dos funcionários da NOB, da Estrada de Ferro, quando eles pararam, quilômetros depois de deixar o vagão que ia ser estação, era a região onde tinha a corredeira Araçatuba. Não é muita coincidência que eles chegou à noite, voltaram para dormir no vagão, e no dia seguinte, como voltaram a construir os trilhos, a estação estava denominada Estação Araçatuba. Muita coincidência. Nossa equipe procurou mais relatos sobre essa teoria. José Fernando estudou história depois de se interessar pela origem de Araçatuba. Ele trabalhava no museu e, ao fazer várias pesquisas, passou a defender que a corredeira pode ter sido mesmo a responsável pelo nome da cidade. Se você pesquisar vários mapas antigos, você vai sempre encontrar lá corredeira Araçatuba. Isso já nos anos 1700. Então é bem antes dessa história do araçá, né, da fruta araçá, que é muito discutida, né, ela gera muita dúvida por nós estarmos em uma região de Mata Atlântica e que o araçá é de uma região de cerrado, né, então não bate. Atualmente, o rio Tietê é sinônimo de diversão. A Letícia, que mudou de São Paulo para Araçatuba há pouco tempo, adora passar o fim de semana assim. É bem diferente do que a gente vê em São Paulo, que às vezes, principalmente às vezes no calor, o cheiro do rio fica um pouco mais forte. E aqui não, aqui é outra coisa, é mais tranquilo, né? O rio é limpo, o pessoal pesca bastante, nada bastante, as crianças gostam bastante de aproveitar e de brincar. Seu Antônio é do tempo em que o Tietê era bem diferente. Com menos água e muitas pedras. Acredite, ele já foi assim um dia. Fiquei curiosa e pedi para ele nos levar no lugar exato onde essa foto foi tirada. Navegamos bastante, cerca de 1 hora. Nós paramos o barco em cima da corredeira Araçatuba. Não é mais possível ver essa corredeira porque ela está a mais de 10 metros de profundidade. É que na década de 90, toda essa região foi alagada com a construção da usina hidrelétrica Três Irmãos em Andradina. Isso mudou totalmente a cara do rio Tietê por aqui. O rio era estreito, não tinha esse tamanho. O rio era 200 metros de largura. Então não era aquele riozão grandão assim. Então a corredeira passava aquela água fazendo barulho, né? No meio das pedras assim, fazia barulho a água. Garrafa e a água vinha com força. Você ia na corredeira lá, no lugar de meio metro, você olhava na roca, você viu o cascudo com o rabo de fora e a mão catava ele. E ficava contente, ia embora com um saco de peixe. Mas o alagamento que mudou para sempre o Tietê, que seu Antônio conheceu, também trouxe desenvolvimento e movimento. E infelizmente, onde tem movimento, ainda bem que o rio Tietê pode contar com pessoas como Marcos, mais conhecido como Seu Canola. Ele vai quase todo fim de semana retirar lixo da água e das margens. Aos poucos, o saco de lixo vai ficando cheio. A quantidade impressiona. Mesa, cadeira, pilhas de garrafas de vidro. Ele faz esse trabalho voluntário há 5 anos. Quando eu vinha pescar, né, eu via muito lixo nas margens dos rios. Aí eu peguei e comecei a limpar. Já faz 5 anos eu faço esse trabalho aí. Aí vocês viram hoje aí, o tanto de lixo que a gente pegou, né? Desde criança eu conheço esse rio aqui, ó. Então, isso aqui importa muito pra mim. Ultimamente, ele também tem plantado árvores frutíferas às margens do rio. Se todo mundo fizer isso aí, com certeza vai melhorar. Porque eu sou apaixonado pela natureza, né? Isso aqui eu amo demais. É sempre bom contar com pessoas como Marcos e tantas outras que gostam e preservam o Tietê, que não é apenas um cartão postal. Ele guarda as origens da cidade e será sempre fundamental no desenvolvimento de Araçatuba.
também conheceu uma outra vindo da fauna da região lá em 1700. Por exemplo, um nome Araçari, que significa tucano em Tupi-Guarani, ou Araratuba, por conta das araras que sobrevoavam aqui a região. Patrícia, curiosidades, uma história legal. Quis compartilhar com